Hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021, e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi descanso, relacionamento e cura. O texto que serve como base, um dos textos, na verdade, que serve como base para o nosso estudo de hoje, é do livro Parábolas de Jesus, na página 251, que diz assim: nada pode justificar o espírito irreconciliável. Aquele que não é misericordioso para com os outros mostra não ser participante da graça perdoadora do nosso Senhor Deus. No perdão de Deus, o coração do perdido é atraído ao grande coração do infinito amor. A torrente de compaixão divina se derrama no espírito do pecador e dele, no dos outros. A benignidade e misericórdia que em sua própria vida preciosa Cristo revelou serão vistas também naqueles que se tornaram participantes da sua graça. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Nessa semana tivemos a oportunidade de estudar um pouco sobre o perdão que José ofereceu aos seus irmãos. Vimos muitos conceitos importantes do que José fez e como ele lidou com a situação do perdão. O texto que acabamos de ler do livro Parábolas de Jesus menciona que quando uma pessoa decide que não vai perdoar, isso pode ser um indício preocupante na vida dessa pessoa. Às vezes você sabe que indícios são capazes de demonstrar o que é que está dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, da nossa vida. Um indício de que a pessoa não passou pelo novo nascimento e que não passou pelo processo de perdão por parte de Deus é exatamente quando a pessoa não consegue perdoar os outros, porque quando você recebe perdão e graça de Deus, se sente perdoado, você entende que não foi fácil para Deus para poder nos perdoar. Olha para a cruz do Calvário e tenta perceber como foi difícil para Deus conseguir nos dar o perdão. Para que o perdão fosse oferecido a você e a mim, Jesus teve que morrer na cruz. E não foi fácil para Cristo que morreu, não foi fácil para o Pai, o pecado estava separando Cristo do Pai naquele momento, porque ele levava o pecado de todos nós. Não foi fácil para o Espírito Santo, não foi fácil para a Trindade Divina. Então, apesar do grau de dificuldade que foi para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo, para poder nos perdoar, eles nos ofereceram perdão. Então, quando você entende a graça de Cristo e essa graça é derramada no nosso coração, eu achei muito interessante o que a Sharon White fala. Ela diz que essa graça, se ela está no nosso coração, ela vai ser demonstrada sendo derramada do nosso coração para as pessoas que estão à nossa volta. E assim como você sentiu que foi perdoado por Cristo, mesmo sem merecer, você perdoa aqueles que falharam para com você, mesmo que eles não mereçam. Há um outro texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos também, que é do livro Patriarcas e Profetas, nas páginas 239 e 240. Achei muito interessante o texto, porque nesse texto Ellen White faz uma comparação entre a história de José e a história de Jesus na perspectiva do perdão. Me permita ler o texto. O texto diz assim: assim como José foi vendido aos gentios por seus próprios irmãos, Cristo foi vendido aos piores de seus inimigos por um dos seus discípulos. Olha que coisa fantástica. Esse paralelo que foi estabelecido aqui. Outro paralelo. José foi acusado falsamente e lançado na prisão por causa da sua virtude. Assim também Cristo foi desprezado e rejeitado porque sua vida justa e abnegada era uma repreensão ao pecado. E, embora não tivesse nenhuma culpa, foi condenado pelo depoimento de testemunhas falsas. Que coisa interessante. José, apesar de ser inocente, foi vendido pelos próprios irmãos. E Jesus foi vendido por um de seus discípulos e condenado por depoimentos falsos. Bom, quando você olha, o José foi para a cadeia pelo depoimento falso da mulher do Potifar. Você percebe aqui o paralelo? Outro paralelo que vai ser mostrado aqui por Ellen White. A paciência e a humildade de José sob a injustiça e a opressão, sua disposição em perdoar e a nobreza de sua generosidade para com os irmãos desnaturados
representam o resignado sofrimento do Salvador pela maldade e maus tratos de homens ímpios e seu perdão não somente aos seus assassinos, mas também a todos os que vão a ele confessando seus pecados. Você olha para o José, que perdoou. José perdoou não só os irmãos, meus amigos. Quando olhamos para a história que é mencionada em Gênesis, José provavelmente deve ter feito um processo de perdão tremendo, perdoando os irmãos, perdoando os mercadores ismaelitas, perdoando a mulher do Potifar, porque você não vê José procurando vingança de nenhum deles. Não deve ter sido fácil. Assim como não foi fácil para Cristo Jesus oferecer o perdão para os seus assassinos e, ao mesmo tempo, para todos aqueles que pecam e vão a Ele com o coração arrependido e dizem, Senhor, eu falhei, me perdoe. O que é que podemos aprender de tudo isso? Podemos aprender que perdoar é um ato divino. Mas eu não sou divino. Mas quando o Espírito de Deus mora em nós, nós entendemos que perdoar é uma decisão. E mesmo que o seu coração diga uma coisa diferente, você decide na mente e o teu coração aos poucos vai se ajustar ao que você decidiu. Então, deixa eu falar para você que tem aí uma amargura no coração, um ressentimento no coração, decida hoje perdoar. Quero orar com você. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que devemos olhar para Cristo Jesus e entender como ele nos perdoa e seguir o seu exemplo. Nos dê a força que José teve. Pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição. E você?